Ótimo, tá indo. Tranquilo. Então, Hebreus, capítulo 12, versículo 1 a 3. Pensei nesse texto aqui porque nós estamos chegando ao final do ano e sempre que nós completamos um ano, nós devemos pensar também como será o próximo, né? A vida do cristão, ela não é movida exclusivamente pelo presente. Nós não vivemos uma vida baseada num imediatismo, mas nós nos concentramos, nos fundamentamos a nossa vida no passado, em especial na obra redentora de Cristo em nossa vida. Então, o momento do nosso chamado, o momento da nossa conversão, é o momento que marca uma mudança em nossa vida. Então, a partir daquele momento, a nossa vida, então, ganha uma nova reorientação. E, da mesma forma, a nossa vida ela é moldada pelo futuro, pelo aquilo que nós aguardamos, em especial a volta do nosso Salvador, que nos redimirá do nosso corpo, até mesmo hoje, falho, nosso corpo que também sofre a influência do pecado. Um dia nós não pecaremos mais e essa é a nossa grande esperança, justamente porque Cristo virá e então removerá todos os seus inimigos, assim como também destruirá o mal e destruirá o último grande inimigo, que é a morte. Então, nossa vida vive dentro dessa dupla perspectiva. O passado, nosso momento em que nós entendemos que Cristo é o nosso Salvador, e o futuro, quando nós aguardamos o momento no qual nós aguardamos ansiosamente. E pensando, então, num final de ano e enxergando aqui os meus irmãos comigo, eu enxergo que o Senhor tem nos auxiliado a perseverar, apesar das dificuldades, apesar das lutas, inclusive e acima de tudo, é claro, apesar do pecado. E nós olhamos para o ano de 2020 na perspectiva de 2021, aliás, na perspectiva de que nós continuaremos a perseverar. Assim, 2022, 2023, e nós, como cristãos, nós compreendemos que, uma vez que o Senhor nos chamou, lá numa data específica, onde nós entendemos que Ele era o nosso Salvador, o Senhor nos fará perseverar até o último dia. Essa é a grande esperança nossa. Por isso, eu pensei nesse texto de Hebreus, capítulo 12, versículos 1 a 3, que diz o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Então, são esses 3 versículos que eu gostaria de pensar com os irmãos. E eu já destaco algumas palavras que são chaves nele. Primeiro, a ideia de perseverança. Então, o autor está nos incentivando a perseverar até o fim. As outras 2 que eu quero destacar são essas aqui. E eu vou falar daqui a pouco sobre elas. Quem Cristo é, o autor e o consumador da nossa fé. Então, nós temos essas 3 palavras e elas são chaves nesse texto. Primeiro, eu gostaria de pensar com os irmãos a respeito do que é a carta aos Hebreus. Essa é uma das cartas talvez mais difíceis da gente interpretar, uma vez que ela não nos dá o autor, a gente não sabe quem escreveu Hebreus ao certo, ela também não nos dá a especificidade do lugar para onde ela foi escrita. Afinal, a gente tem cartas como 1ª e 2ª Coríntios, que foram para a igreja de Corinto, carta de Efésios, que foi para a igreja de Éfeso, mas Hebreus a gente não sabe para que região foi ao certo. E às vezes isso nos ajudaria a entender um pouco. Mas a forma como o autor escreve, parece que ele tem uma única mensagem. E a mensagem é: não regridam na vossa fé. Não voltem atrás na vossa fé. Em todo instante ele está mostrando o como a fé cristã é superior às demais crenças que tinham naquela época, em especial o judaísmo.
Lembra-se que essa carta se chama aos Hebreus, poderíamos dizer aos judeus. O que significa? Cristãos que vieram do povo hebreu, ou cristãos que outrora foram judeus. Então ele está dizendo, vocês hoje são cristãos, vocês têm a fé em Jesus Cristo, não voltem ao passado, não voltem às velhas práticas, não voltem àquilo que é inferior. E é isso que ele tem exortado o povo ao longo de todos os 13 capítulos que essa carta tem. A primeira coisa que ele nos fala neste texto é o seguinte: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Ele está dizendo que nós temos uma grande nuvem de testemunhas a nos rodear. Alguém sabe que nuvem de testemunhas é essa? Uma pergunta para vocês. Alguém sabe que grande nuvem de testemunhas é essa? O que seria uma testemunha? Cosme, o que é uma testemunha? Tá mudo. Aquela que conhece dos fatos, que sabe, né, dos acontecimentos. Ótimo, aquela que conhece dos fatos e por isso pode falar a respeito deles. Pode dar testemunho dele. Pode dar testemunho deles. O que seria então testemunha que nós cristãos temos? Quais são elas? Os nossos irmãos mesmo, será? Nossos irmãos, muito bem, mas especificamente nesse texto, os nossos irmãos da fé do Antigo Testamento. Se nós olharmos, eu vou voltar aqui para o compartilhamento da tela. Se nós olharmos em nossas Bíblias, o capítulo anterior é o famoso capítulo da galeria da fé, né? Então, lá no capítulo 11, nós temos a natureza da fé, primeiro que fala, né? O que é a fé? Fé é a certeza dos fatos que esperamos, a convicção das coisas que nós ainda não vemos. E depois ele nos dá vários exemplos de fé. Os primeiros heróis, Abel, nós vamos ter Noé, nós vamos ter depois os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, todos eles esperando, seus filhos aguardando a cidade celestial. Depois, lá no versículo 23, um relato sobre Moisés, que não julgou o ser chamado filho da filha de Faraó, mas preferiu passar o opróbrio com os seus irmãos judeus, hebreus, e então os conduziu para fora do Egito. E depois vários outros, Raabe, que acolheu os 2 espias, ela é uma heroína da fé. Nós vamos ver aqui um resumo que ele fala, certamente, lá no versículo 32, certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada. Todos esses são a nuvem de testemunhas que nós temos. Testemunhas do quê? Testemunhas da fé, testemunhas da perseverança, daqueles que muitas vezes, como Abraão, deixou sua família, deixou a sua parentela para ir para a terra que o Senhor prometeu dar a ele e à sua descendência. Aqueles que, como Jacó, abençoou seus filhos, prometendo também a mesma terra. Aqueles que, como Davi, unificaram o reino de Israel, que construiu e compôs, na verdade, muitos salmos. Nós temos uma grande nuvem de testemunhas que viveu por causa da fé. E a fé modificou a forma da sua vida. É essa grande nuvem de testemunhas que nós temos. E uma vez que nós temos ela, o autor aos Hebreus fala, nós devemos nos desembaraçar de todo o peso, e aqui está a chave do pecado que tenazmente nos assedia. Nós precisamos olhar para essa nuvem de testemunhas, olhar para tudo que foi falado pelo autor aos Hebreus, e então, a partir disso, entender que a nossa vida ela deve ser vivida de uma maneira diferente.
uma maneira que abre mão do pecado ou se livra. É muito interessante que a forma como o autor escreveu, parece que nós estamos carregando isso no nosso corpo, talvez uma mala pesada, uma mochila pesada, e ele fala que nós devemos nos desembaraçar, nós devemos aliviar esse peso que carregamos. Afinal, o pecado é um peso. Se nós lembrarmos que uma vez Davi escreveu um salmo que ele dizia que enquanto ele calou os seus pecados, o seu vigor se tornou como em sequidão de estio. Ele perdeu suas forças. Tem o Salmo de número 6 que ele fala que ele sentia a mão do Senhor pesando dia e noite sobre ele e que ele fazia o seu leito alagar de lágrimas, ele fazia, os seus olhos se tornavam amortecidos de tanto chorar. Quando nós olhamos para essa ideia de nos desembaraçar de um peso, é daquilo que acaba com o nosso vigor, é daquilo que destrói os nossos relacionamentos. É disso que o autor aos Hebreus está dizendo, livre-se disso. O pecado, ele tende a corroer a nossa vida, ele tende a nos afastar de Deus, ele tende a tornar a nossa oração, tende a tirar o nosso prazer em orar, e tirar o nosso prazer em ler a Bíblia. É por isso que ele fala, livre-se disso, livre-se desse peso que tenazmente te assedia. E dele fala, uma vez que nós temos essa grande nuvem de testemunha, então por isso nós devemos nos livrar do pecado, ele também fala, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vou fazer uma pergunta para vocês. O que seria essa carreira que nos está proposta? Nós temos que correr uma carreira. Não sei se aqui em São Paulo carreira é a mesma coisa que lá no Paraná. Lá no Paraná, a gente falava carreira, né, para um trecho, um trilho onde as pessoas iam pisando no meio do mato, então ficava a terra e do lado um monte de mato. Aquilo era uma carreira. Não sei se aqui em São Paulo é a mesma coisa, mas carreira tem a ideia de um caminho a ser trilhado. O que seria a carreira? Qual é a carreira que está proposta a todos os cristãos? Qual é essa carreira? Perseverar na fé? A perseverança na fé. O viver com um alvo. Qual é o grande alvo que nós temos como cristãos? Qual é o grande objetivo da nossa vida? O caminhar com Cristo, né? O caminhar com Cristo e o viver para a glória de Cristo. A nossa carreira, o nosso grande objetivo é esse. Um dia Paulo resumiu isso com a seguinte frase: o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Até esse dia chegar, o viver é Cristo. E muitas vezes nós, infelizmente, vivemos como se Cristo não interagisse conosco agora. Estava lendo a semana passada o livro de Francis Schaeffer. Eu li ele na época do seminário e falei, deixa eu reler ele de novo, que se chama A Verdadeira Espiritualidade. E esse livro, Schaeffer traz um alerta para a gente. Infelizmente, nós vivemos como se Cristo, ou se tudo aquilo que Deus fala, né, da sua capacidade de interagir conosco, de falar conosco, aquilo que ele pode fazer e muitas vezes modificar o rumo completo da nossa existência, muitas vezes nós vivemos como se isso não existisse. Parece que nós colocamos Cristo como a relação com Cristo como mais um item em uma lista de tarefas a fazer. Mas não é aquilo que domina completamente a nossa vida. Não é aquilo que molda a forma como nós nos relacionamos com outra pessoa. Não é nem de perto a forma como nós lidamos com o nosso trabalho. Parece que nós separamos. Existe o Cristo que nós adoramos na igreja e o restante da nossa vida parece ser independente dele. Aqui o autor aos Hebreus nos fala que nós devemos abrir mão de outras coisas e nos agarrar à carreira que nos está proposta. Nós devemos nos desembaraçar do peso e do pecado que tenazmente nos assedia e então correr, assegurar, percorrer a carreira que nos está proposta com Cristo. Há uma coisa que nós precisamos abrir mão, mas tem uma outra coisa que deve ser a única que nos guia. Nós não deveríamos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda. Desde o início do Antigo Testamento, há essa ordem ao povo.
Medita na lei do Senhor de noite e não se desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda. Quando nós pensamos num caminho, numa carreira da fé, significa uma vida também sem se desviar. E daí nós podemos entender que isso é perseverança. Perseverança é a gente não retroagir. Perseverança é a gente não desviar. Perseverança é a gente não apostatar da fé. Mas antes que a gente possa pensar assim, então eu vou fazer isso, eu vou conseguir fazer isso exatamente do jeito que está, vou lutar contra o pecado e vou percorrer esse caminho, nós somos lembrados de que isso não é feito à parte de Cristo. Nem mesmo a nossa santificação é feita sem a participação de Cristo. Nem mesmo a nossa perseverança nós obtemos sem a participação de Cristo. Olha o que ele fala no versículo seguinte, no versículo 2, ele fala o seguinte: uma vez que nós precisamos percorrer esta carreira que nos está proposta, ele fala, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra de Deus, à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Quando nós olhamos para este texto, nós enxergamos que nós podemos caminhar esta carreira, percorrer este caminho da fé que está diante de nós, mas sempre olhando para este que é chamado de autor e consumador da nossa fé. Ou seja, Cristo não é apenas aquele que deu um start na nossa vida espiritual, que nos fez vivos novamente, uma vez que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele é também aquele que vai consumar a nossa fé. É ele também que vai, digamos, fechar a obra que ele começou. É assim que Paulo fala, né? Aquele que iniciou boa obra em vós, há de completá-la. E quando nós enxergamos o que o autor aos Hebreus está dizendo, ele mostra que o fato de nós olharmos para o autor e consumador da nossa fé tem uma razão, porque ele suportou a cruz e ele, então, por conta da alegria, eu já explico o que isso significa, ele suportou a cruz em nosso lugar. Quando nós olhamos para a vida de Cristo, nós poderíamos enxergar nela como se fosse um V sendo percorrido. Ele era aquele que, sendo como Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou. Assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de figura humana, a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Mas o grande Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que se dobre a ele todo o joelho que há nos céus e debaixo da terra e sobre a terra. Meus irmãos, Cristo Jesus fez esse movimento. Ele, sendo como Deus, ele se fez servo para morrer na cruz em nosso lugar. É para ele que nós devemos olhar. Só que ele fez esse movimento também para um dia ele estar assentado à destra de Deus nas alturas. E o que ele faz à destra de Deus nas alturas? Ele intercede por nós. Abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 4, versículo 14. Eu vou pedir para alguém ler esse texto para a gente. Hebreus capítulo 4, versículo 14. Do 14 até o 16. Quem pode ler? Por ler, desmuta o microfone. Eu vou ler, Gilmar. Pode ler, Vanessa. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas,
Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Ótimo. Quando a gente olha para esse texto de Hebreus capítulo 4, versículo 14, nós enxergamos que até mesmo quando nós precisamos de socorro, é como termina o versículo 16, um socorro para a ocasião oportuna, nós precisamos continuar olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Ele fala que nós temos um grande sumo sacerdote que penetrou os céus. E como nós vemos aqui em Hebreus capítulo 12, ele está à direita de Deus e intercede por nós. Ou como João diria, nós temos um grande advogado junto ao Pai. Toda a nossa vida, nós podemos muitas vezes pensar assim, mas é muito difícil perseverar, é muito difícil me livrar do pecado, é muito difícil percorrer essa carreira que o autor aos Hebreus está falando, mas ele está dizendo para nós não fazermos isso sozinhos. Ele está dizendo que nós temos que fazer isso olhando para Cristo. E olhando para Cristo na obra completa dele. O autor aos Hebreus fala, ele se humilhou, ele assumiu forma de carne e sangue para morrer em nosso lugar. Ele suportou a cruz em nosso lugar. E isso aqui é para nos dar a salvação. Só que ele foi tentado em todas as coisas da nossa semelhança, e como o texto fala, para ser capaz de socorrer aqueles que são tentados. Nós podemos olhar para Cristo para perseverar, porque ele pode nos oferecer socorro, uma vez que ele sabe o que é passar pela tentação e vencer. Só que ele fala algo mais belo ainda. Todas as vezes que nós pecamos, nós temos um sumo sacerdote que está à direita de Deus e intercede por nós. Todo esse movimento que ele fez, deixando ser como Deus, se tornando servo, morrendo, foi para um dia ser exaltado, e quando ele está na posição de rei, depois de ter vencido tudo, ainda assim, nessa posição, o que ele faz por nós? Ele intercede por nós. Ele continua a nos sustentar na obra de salvação que ele mesmo iniciou. Ele é o autor, mas ele é aquele que é também sacerdote da nossa fé, aquele advogado para a nossa fé, para que não exista acusação mais contra nós. E um dia ele também vai ser o consumador da nossa fé. É ele que assegura que um dia todos aqueles que professam a fé nele chegarão até o fim. Não é pela minha força, não é pelo meu braço, não é pela minha mente, não é por nada que nós possamos fazer que nós vamos chegar lá, mas é porque nós temos aquele que iniciou, aquele que nos sustenta e aquele que um dia vai consumar a boa e perfeita obra que ele iniciou em nós. Perseverança é algo completamente diferente de esforço humano. Se nós dependermos exclusivamente da nossa força, maldito é o homem que confia no homem. E não é confiar no outro, é confiar em si mesmo. Bendito o homem que confia em Deus e confia no Senhor Jesus Cristo. Porque somente Ele pode nos levar até o fim. Por isso o autor aos Hebreus encerra com o versículo 3, em que ele diz o seguinte: considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo. Quem é esse? Cristo. E ele dá a razão para nós, para que não nos fatiguemos, desmaiando a nossa alma. Quando olhamos para a ideia de apostatar, ou desviar, ou deixar de percorrer a carreira que nos está proposta, é a ideia de desmaiar a nossa alma. É como não ter mais esperança. Mas ele fala, nós podemos ter esperança porque nós estamos considerando, nós estamos atentos à obra daquele que suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo. Nós estamos atentos àquele que é o autor e consumador da nossa fé. É isso que nos mantém firmes. É isso que permite que a nossa alma não desmaie.
E aqui é tanto diante do assédio do pecado, quanto também das lutas que nós temos, das provações, das tribulações que um dia possamos passar. É isso aqui que pode nos ajudar a manter a perseverança. Antes de terminar esse estudo, eu gostaria de ler os versículos que estão até o versículo 13, o 4 até o versículo 13, que diz o seguinte. Eu não vou explicar versículo a versículo, tá? Mas eu quero que os irmãos prestem atenção em duas coisas. O que significa perseverar e o que significa, às vezes, até mesmo ser disciplinado pelo Senhor. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filho, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaieis quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Essa é uma palavra que às vezes a gente luta, né, para entender o porquê a gente passa por dificuldades. E a gente deveria olhar para as dificuldades até mesmo como a forma do Senhor nos fazer perseverar na nossa fé. Porque ele fala que a correção é somente para o filho que ele recebe. E ele continua no versículo 7. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, e olha o que ele fala, existe uma correção que todos têm participado, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Já parou para pensar que Deus nos disciplina, ou Deus, às vezes, coloca dificuldades em nossa vida para que nós sejamos como Ele é? Isso aqui, a santidade de Deus é o que Ele mais valoriza. E Ele quer que um dia nós nos tornemos participantes da sua santidade. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Meus irmãos, eu encerro este estudo com a seguinte perspectiva. O Senhor vai nos fazer perseverar se nós cremos em Cristo Jesus. Como o Senhor vai nos fazer perseverar? Em primeiro lugar, Ele iniciou uma obra em nós. E Ele nos dá a certeza que Ele vai completar. Ele vai nos fazer perseverar quando nós precisamos de socorro para vencer a tentação. Quando o pecado está ao nosso redor e está tentando a gente para que nós desobedeçamos à vontade do Senhor e vivamos segundo o curso deste mundo, nós podemos nos achegar a Deus e clamar pelo socorro de Cristo. E Cristo intercederá por nós. O Senhor vai nos fazer perseverar até mesmo quando nós pecarmos. E essa é a grande benevolência e misericórdia, porque o Senhor nos sustenta até mesmo quando nós o atacamos. É para isso que Cristo morreu, para estar à direita de Deus, intercedendo como um advogado intercede em prol do seu cliente. Meus irmãos, o Senhor vai nos fazer perseverar até mesmo quando este pecado se torne recorrente em nossa vida e então ele precise nos disciplinar. É o Senhor que vai nos fazer, quando nós começamos a nos desviar da carreira que nos está proposta, a voltar para ela. Isso se nós temos a Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Já que toda essa obra está armada, está preparada para nos fazer perseverar, o que Ele requer de nós? A única coisa que Ele falou que nós devemos fazer
nos desembaraçar de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. É isso que o Senhor quer de nós. Uma vida de santidade é uma vida em gratidão ao que o Senhor fez, ao que o Senhor está fazendo e ao que o Senhor ainda fará, para um dia nós participarmos da sua santidade. Para um dia nós, pelo menos, espelharmos perfeitamente o que Ele é. Essa é a grande benevolência do Senhor. Esse é o grande plano do Senhor que Paulo retratou com a seguinte frase: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera, sabe por quê? Em tudo o Senhor está agindo para que as coisas cooperem para o nosso bem. Para que um dia sejamos participantes da sua santidade. Para que um dia o vejamos plenamente como nosso Pai. Para que um dia sejamos reconhecidos plenamente como filhos dele. Todas as coisas estão cooperando para isso. Desde a morte de Cristo, desde a sua ressurreição, sua ascensão aos céus e sua intercessão em nosso favor. Vamos orar? Santo Deus, nós te damos graças, ó Pai, pela boa obra que iniciaste em nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nós temos a esperança que tu has de completá-la, Deus. Um dia nos veremos livres do pecado, um dia estaremos para sempre contigo, não haverá mais nada, ó Pai, que possa nos separar do amor de Deus. Santo Deus, nós te louvamos pelo privilégio que é poder ler a sua palavra e preparar os nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai, neste final de ano, a refletir sobre como foi a nossa vida. Este é um tempo de reflexão, não à semelhança do mundo, sobre aquilo que deixamos de obter ou não, mas é para nós um tempo de reflexão sobre como foi o nosso compromisso contigo ao longo de 2020. Assim também, ó Pai, é um momento de nos prepararmos para identificarmos aquilo que precisamos melhorar, identificarmos as oportunidades que temos para ajudar os nossos irmãos, para servir ao seu reino, para que em 2021, ó Pai, nós continuemos a percorrer a carreira que nos está proposta. Minha oração, ó Pai, é no nome santo de Cristo, nosso Salvador, sacerdote e intercessor. Amém. Meus irmãos,